Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos sendo balsamizados pelo poder vivificador da graça do Senhor por meio da sua palavra, que é viva e eficaz. A palavra eficaz é energética, ela nos dá energia, ela nos levanta, ela nos põe de pé em meio a circunstâncias difíceis, desfavoráveis da vida. Hoje quero compartilhar com vocês como o Senhor nos ensina a lidar com o luto. Temos vivido tempos muito difíceis e temos vivido momentos em que o luto tem sido mais constante, ou em nossa vida ou ao redor da nossa vida. A todo tempo somos informados que pessoas foram embora, faleceram ou morreram. Como lidar com isso diante dessa situação? Como lidar com essa circunstância triste, dolorosa, que é a morte? A palavra de Deus tem uma palavra para nós e o Senhor balsamiza, conforta e fortalece o nosso coração para lidarmos com o luto da maneira dele e assim sermos sustentados pela sua graça. E eu quero começar dizendo para você que no luto você deve aprender a olhar para a morte com os olhos da fé, não com os olhos da carne. Quando olhamos com os olhos da carne, nós sentimos pavor, nós sentimos, quem sabe, desespero, nós sentimos uma angústia muito grande pela morte. Mas quando contemplamos a morte com os olhos da fé, nós contemplamos o falecimento com a mente de Deus, com o coração de Deus e com a graça de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 116:15 assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a morte. Preciosa é aos olhos do Senhor. Precisamos olhar com os olhos da fé. E no lugar de desespero, e no lugar de desencantamento, e no lugar de profunda angústia, precisamos olhar para a morte com os olhos do Senhor, com os olhos da fé. E olharmos para ela como preciosa aos olhos do Senhor. Porque o Senhor vê assim, porque Ele recolhe os seus santos nos céus. Eu gosto muito do que Billy Graham fala perto da sua morte. Olha, quando vocês ouvirem que eu morri, não acreditem. Estou mais vivo do que nunca. Apenas mudei de endereço. Olhemos para a morte assim. Olhemos para a morte com uma mudança de endereço dos santos. Deixaram de morar aqui na terra e agora estão morando para sempre no céu. A segunda maneira de se olhar para a morte, como Deus olha, encare a morte com a perspectiva benéfica de Deus. Paulo, escrevendo sobre isso lá, quando ele escreve a igreja de Filipos, lá na carta aos Filipenses, nós encontramos Paulo falando isso no versículo 21 ao versículo 23 de Filipenses. Diz assim Filipenses 1, 21 a 23. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo, ele é inspirado por Deus para escrever para nós. Então é a palavra de Deus dizendo: morrer em Cristo Jesus é incomparavelmente melhor. É lucro, porque os sofrimentos da vida vão ficar para trás, as tristezas da vida ficarão para trás, os sofrimentos da vida ficarão para trás e nós estaremos com o Senhor para sempre, gozando da eternidade em Cristo Jesus. Então, se você está lidando com luto,
olhe para ele com os olhos da fé e olhe para o luto sob a perspectiva de Deus para a morte. Permita-me orar por você. Querido Pai Celestial, eu peço a tua graça balsâmica ao coração de todos que estão lidando com o luto. Que os nossos olhos sejam, Senhor, os olhos do Senhor, os olhos da fé. E olhemos, Senhor, para a morte segundo a tua perspectiva. E olhemos para a morte como algo precioso que o Senhor tem para nós, porque o Senhor nos leva para estarmos para sempre contigo nos céus. Também, Senhor, convence o nosso coração na hora em que tivermos que lidar com a tristeza, com a angústia da morte. Fortalece a nossa alma, Senhor, nos lembrando que para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte é incomparavelmente melhor, porque estamos indo para sempre morar com o Senhor nos céus. Eu peço a tua graça, Senhor, balsâmica, o teu conforto profundo ao coração de todos que nos acompanham, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, continue desfrutando da graça do Senhor Jesus em nossos cultos aos domingos, às 9 e às 18 horas, e que você fique na graça, na paz e debaixo do consolo do Senhor. Um beijo, amo vocês!